Eu gostaria de pedir novamente às pessoas, por favor, que desliguem o som, porque para não atrapalhar a intérprete. Então, agora eu vou apresentar para vocês o cronograma do departamento DDH-CT. A nossa diretora é a Daniela, o sinal dela é esse. Temos o COPET, onde a coordenadora é a Priscila, que o sinal é assim. E depois a gente tem o DFCRH, que o sinal é assim do DFCRH, onde a chefe da divisão é a Rejane, que sou eu. Meu sinal é esse aqui, que sou chefe da divisão e também do curso responsável pelo curso de Libras. Nós temos também a Renata, que é OP, que é a orientadora pedagógica. Nesse momento ela está de férias. É uma férias curta de 15 dias, mas ela retorna no dia 19 de agosto. E aí esse é o nosso cronograma para que vocês possam conhecer. Passar o slide, por favor. Eu gostaria de avisar sobre a questão do certificado de vocês. A gente ainda não tem o nosso design, porque a gente mudou a metodologia através do QR Code, onde será inserido todo o conteúdo programático. Então, assim, aguardem um pouquinho, tá? Para que ele possa ser elaborado. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode procurar a coordenação de Libras através do e-mail extensão ines@ines.gov.br. Manda um e-mail, onde esse e-mail eu irei responder, tá? Então, sempre que necessitar, através desse e-mail, que é e-mail próprio do curso de Libras. E o que é o nosso curso de Libras? Qual é o objetivo? É a comunicação. A gente não forma tradutor e intérprete de Libras. Então, vocês entram no curso de Libras, vai do 1º ao 5º nível. A gente está se organizando para fazer o 6º nível. Nesse curso, você vai aprender a conversar, vai aprender a interagir com a pessoa surda, mas não vai formar o intérprete. Formação de intérprete é outro curso, em outro lugar que no INES não tem. Então, cada nível a gente oferece 51 horas de curso, uma vez por semana, por 3 horas de aula, tanto no online quanto no presencial. E vocês sendo aprovados, vocês recebem um certificado. Cada semestre você tem um certificado referente àquele semestre. Pode passar, por favor. Tanto no presencial, no online, tá? Esse é o curso que nós oferecemos aqui no INES. Pode passar. Agora eu vou mostrar para vocês o novo regulamento do 2º semestre para a questão de frequência. Você tem que ter acima de 75% de presença, tá? Se você faltou na segunda, imediatamente eu gostaria de pedir que envie uma justificativa, pode ser um laudo médico, atestado, né? E manda imediatamente. Não fica aguardando para daqui a 15 dias ou um mês, porque aí a gente não vai ter um bom controle, porque a gente já fecha o sistema. Então, tem que ser imediatamente. Alguns pontos mudaram do 1º semestre agora para o 2º, houveram algumas mudanças, porque a gente está com a nova gestão e uma nova organização. A primeira avaliação e mais a segunda avaliação produção textual, e a terceira. E a quarta seria acréscimo de notas, né? Então, nós teremos 4 avaliações. Primeira e segunda avaliação
seria produção de vídeo, produção de gêneros textuais, tá? Isso é a nova proposta. Aí o professor ele vai avaliar vocês durante todo o tempo. E complementando a nota, seria em sala de aula, onde você vai interagir com os alunos, interagir com o professor, e isso será uma complementação de nota. E dando um somatório total, e onde você vai ter o resultado da nota. A produção de gênero textual vai avaliar também a sua datilologia, a sua expressão corporal e facial, estrutura, contextualização. Vai avaliar também, durante esse semestre, vai ter esses 4 tipos de avaliação, e toda aula que você tiver, até o mês de dezembro, você vai estar sendo avaliado. Também as atividades práticas dentro de sala de aula, não é colocado na plataforma, vai ser de forma simultânea, a aula, junto com o professor, fazendo as atividades, tudo simultaneamente, tá? Não vai ser colocado nada em plataforma. Então, ali vai ter todas as atividades, vocês vão tirar dúvida, vão interagir com o professor, não será no Google Classroom, tá? Próximo, por favor. Bom, a avaliação, a gente vai ter o primeiro e segunda avaliação, que vai ser prática em Libras, onde o professor vai perceber o seu entendimento, vai perceber em relação ao seu vocabulário, a sua gramática, e isso, para que você seja aprovado, você tem que ter nota igual ou superior a 70. Pode passar, por favor. É um aviso muito importante, que o nosso curso de Libras aqui do INES não é EAD, tá? Ele é online. Isso significa que o curso online, o professor ele está ali na plataforma junto com o aluno, oferecendo material, participando ali naquele momento. Parece o EAD, mas não é. O EAD, o professor ele não está acompanhando, ele não está ali presencialmente, você que vai buscando os materiais que estão inseridos na plataforma. E já no nosso caso, que é online, o professor está ali sim, o professor está com a câmera aberta, ele vai interagir, ele vai estar presente, você pergunta na hora, ele fica por 3 horas ali com vocês. Está esclarecido? Então, sob o Google Classroom, esse material a gente pode colocar o material na plataforma, se vocês tiverem dúvida, você pede ao professor para te dar um código, e o professor vai te dar esse código, caso vocês não consigam, vocês podem até mandar um e-mail pedindo o código. E o e-mail, não esquece, que é o e-mail extensão ine.ines@ines.gov.br. Pode também mandar um e-mail para o professor, lá no Google Classroom tem esse e-mail, e assim, a gente não vai ter atividade na plataforma para que vocês possam fazer. As atividades serão feitas em sala de aula. E agora a gente está com um novo formato para todos os semestres, e a gente não vai ter mais abertura de chat, né? Porque assim evita a gente ter confusões. Então, o chat, opinião, você bota diretamente com o professor, fala diretamente com o professor. Qualquer dúvida também, pode mandar um e-mail para o professor, ou então para aquele e-mail extensão, tá? Que aí imediatamente, assim que for possível, a gente vai responder. A questão do crachá é para o pessoal do presencial, o online não há necessidade do crachá, mas é um compromisso de vocês participarem da aula, registrarem a sua presença né, no sistema. Então, vocês online, vocês alunos,
vocês precisam estar acompanhando essa presença de vocês, mas não precisa usar o crachá, tá? Vamos voltar aqui os slides, por favor. Bom, se vocês, vocês alunos do virtual, quiserem passear no Rio de Janeiro, né, e conhecer o INES, né, e eu sei que assim, a gente tem um curso aqui, vocês podem, né, participar, mas assim, o INES, ele vocês querendo vir aqui visitar, pode vir, mas a gente não tem estacionamento, tá? A gente tem um maravilhoso material didático, onde a gente gravou os materiais com bastante qualidade e seguindo a nova proposta de metodologia. E esse momento a gente está inserindo esse material, né? Para quem do presencial, a gente fez algumas mudanças, melhorias, no caso, na sala de aula, colocamos ar-condicionado, né? E, enfim, vocês estão em casa, espero que vocês tenham assim, uma boa internet em casa para acompanhar nossas aulas. Nós temos 3 coisas principais, que é a abordagem, a metodologia, o método e a metodologia. Eu vou explicar para vocês, algumas pessoas ficaram reclamando um pouco em relação ao material, mas eu vou pedir agora a nossa diretora Daniele, que é ouvinte, para explicar para vocês sobre esse material que fica melhor. Você vai, Ana? Não você apresentar. Ah, tá. Então, a vida antes. Bom, agora, antes da Daniela entrar, eu vou pedir a coordenadora Priscila para se apresentar, para que vocês possam conhecer ela melhor, tá? Olá, um bom dia a todos vocês, né? Obrigado por vocês estarem aqui nesse início de semestre. Desejo um ótimo curso para vocês. Eu me chamo Priscila, meu sinal é esse, eu sou coordenadora do projeto tecnológico de ensino do DFCRH. Então, eu torço muito para que vocês fiquem aqui nesse curso e aprendam bastante. Nesse momento aqui eu estou em transição, né? Então a gente está nesse momento de transição para oferecer projetos e metodologias mais adequadas e melhores para vocês. Então, agora eu convido a diretora do DDHCT para que ela possa mostrar a nossa nova proposta de ensino de L2. Olá, bom dia. Meu nome é Daniele, eu estou trabalhando atualmente como diretora aqui do DDHCT, que é o departamento que coordena, né, o curso de Libras. Eu queria desejar um bom início de semestre para todo mundo. Como a Regiane já colocou, a Priscila colocou também, a gente tem... Espera aí, pessoal. A gente tem feito mudanças desde o final do ano passado, internamente, né? E vocês começaram a perceber essas mudanças no semestre passado. E aí a gente acha importante tornar todo o processo transparente e claro para vocês, né? Então, como a Regiane estava falando antes, a partir de agora a gente vai ter um modelo diferente de avaliação.
no manual do aluno, que está disponível no nosso site e ao qual vocês têm acesso quando vocês vão fazer a matrícula, a gente tem ali todas as avaliações que a gente vai ter agora. São 2 avaliações formais, uma no meio do semestre e a outra no final, cada uma valendo 10 pontos. Aí tem essas 2 avaliações, cada uma valendo 10 pontos. Tem uma outra avaliação que está escrita como produção textual, que vai ser no final do semestre também, que é uma avaliação em que vocês vão ter que produzir algum dos gêneros, algum dos vídeos que vocês viram ao longo do semestre. E o professor vai direcionar, essa avaliação também vale 10 pontos. E o tempo todo do semestre, durante todas as aulas, tem as notas complementares que somadas também chegam a 10 pontos, que são participação, interação com os colegas. Pessoal, os microfones, por favor. Porque quando a gente tem outros ruídos, aí o Meet não grava aqui a intérprete, aí isso prejudica as outras pessoas que não puderam participar e que, por acaso, venham a precisar ver a sinalização, tá bom? Então, conto com a colaboração de vocês. Então, a gente tem as notas complementares, que são a participação, a interação com os colegas, com o professor, a produção também, durante as aulas, né, o seu modo de sinalização, e aí os professores observam a datilologia, o sinal soletrado, a expressão facial, enfim, as características gramaticais que são comuns a Libras. E as atividades também que os professores pedem, isso também é avaliado, se vocês estão entregando, se não estão entregando. Outro ponto importante, como a Regiane explicou muito bem, o curso de Libras não é EAD, não é ensino à distância. No ensino à distância, geralmente, a gente tem uma plataforma, os professores não estão em aula síncrona. O que é o síncrono? É quando acontece ali ao mesmo tempo, como a gente está aqui agora. No EAD, existe uma plataforma, os professores colocam as atividades lá, e os alunos entram, fazem no seu próprio tempo, e finalizam quando puderem, enfim, tem um período limite. Não é o que a gente faz aqui. O que a gente faz aqui é aula online síncrona, ou seja, vocês entram naquele horário da aula, o professor está ali esperando por vocês e a aula acontece na modalidade online. Essa diferença é importante, porque para a gente alinhar as expectativas, tanto as nossas daqui do curso de Libras, quanto de vocês, alunos, né? Então, a partir desse semestre, a gente também vai experimentar uma outra estratégia, que é fechar os comentários, porque às vezes não dá tempo de responder a todo mundo. Nós temos 1000 alunos entre online e presencial, então aí às vezes as pessoas ficam sem resposta, isso tem causado algum ruído de comunicação. Então, na tentativa de diminuir isso, a gente vai fechar os comentários, os professores continuam postando os materiais no Google Sala de Aula, e essa vai ser uma plataforma para ajudar a gente a disponibilizar os materiais para vocês. Em que momento vocês vão poder tirar dúvida com o professor? No horário da aula, tá? E qualquer outra dúvida, reclamação, crítica, elogio, sugestão, o e-mail que a Regiane já disponibilizou, que é o extensão.ines.gov.br, tá bom? Então, a gente continua aberto ao diálogo, à comunicação, mas a gente vai fechar o Google Sala de Aula para ver como vai fluir esse semestre, tá bom? Então, volta, por favor, Priscila. Não. Só um minutinho, que a gente está num esquema aqui coordenado com várias pessoas. Obrigada. Então, agora falando especificamente da metodologia, do método, né? A gente tem... Não, a gente não vai fechar o Google Sala de Aula. O Google Sala de Aula vai continuar aberto com os materiais. Os professores vão poder colocar os materiais lá, vocês vão acessar os materiais por lá. O que a gente vai fechar são os comentários
em cada uma daquelas postagens, porque às vezes são muitos alunos comentando, os professores têm muitas turmas e não conseguem dar conta de responder, por exemplo, ao comentário que tem naquela postagem. Isso tem causado alguns ruídos de comunicação e, na tentativa de melhorar essa relação, a gente vai experimentar fechar esses comentários agora. O Google Sala de Aula continua lá, mas como não é um curso de modalidade EAD, a gente está fechando os comentários. Fica uma plataforma para colocar os materiais, inclusive aqueles que os professores vão produzindo ao longo do semestre, conforme vão percebendo a necessidade, o interesse de cada turma, tá bom? Então, na área de ensino de línguas, e aí de qualquer língua, língua oral, língua de sinais, se tiver... Tá, eu vou pedir para a gente guardar essas perguntas mais para o final, porque a gente tem essa dinâmica aqui da interpretação e a parte mais da secretaria, de como fazer, a Regiane vai poder explicar para vocês, tá bom? Em relação à abordagem que a gente está usando, em qualquer curso que a gente tenha de língua, ou língua oral, ou língua de sinais, inglês, espanhol, língua americana de sinais, língua francesa de sinais, língua brasileira de sinais, qualquer curso de língua, a gente tem uma diferença, grosso modo, vou explicar bem rapidamente, entre abordagem, método e metodologia. Quem é da área sabe que existem vários conceitos, várias teorias diferentes, e o que eu vou colocar aqui agora é uma escolha que nós fizemos. Existem outras. O que a gente está colocando aqui é uma das escolhas que a gente fez. Qual é a diferença entre abordagem, método e metodologia? Eu vou usar uma analogia que a Priscila, nossa coordenadora, fez outro dia e que eu gostei bastante, que eu acho que fica bem legal para entender. Vamos pensar quando a gente está fazendo um bolo, né? O que é a abordagem? A abordagem esse bolo é mais tradicional? Ele é um bolo caseiro? Ele é um bolo como esses que a gente vê hoje em dia, com decoração, né, com coisa escrita? Como que é esse bolo? Então, a abordagem é aquilo que inspira a construção daquele bolo. O método é a receita, é o passo a passo, é como a gente vai fazer. Primeiro bota o ovo, depois bota a farinha, depois bota o leite, isso é o método. E a metodologia é o como a ação vai ser feita. Eu, Daniele, vou fazer o bolo, vou seguir uma receita de um jeito. A Gláucia, a intérprete que está aqui do meu lado, vai seguir a mesma receita de outro jeito. A Regiane vai fazer de outro jeito. A Priscila, cada um de nós vai ter um jeito diferente para seguir aquela receita. Porque cada um de nós é diferente, nós somos diferentes uns dos outros. Isso é a metodologia. O que é importante nessa diferenciação? A abordagem e o método são prerrogativas do curso. Quando você vai fazer, por exemplo, um curso de inglês, que é a língua, né, que ainda hoje é a mais procurada, quando você se inscreve, se matricula num curso, você vai porque você sabe que aquele curso é bom, né? Você faz algumas perguntas e você vai porque você se identifica com a abordagem e com o método que são usados naquele curso. Se você não se identifica com a abordagem e com o método de determinado curso, você vai para outro com o qual você se identifica, e tudo bem. A metodologia é diferente. A metodologia é o que diz respeito ao professor. É como o professor vai fazer aquele bolo. É como o professor vai utilizar o método. E o professor tem total liberdade, total autonomia para, mantendo, claro, os princípios do método, né? Os princípios básicos do método, levar aquele método adiante. Então, por exemplo, o professor não pode mudar o material? Não, a gente tem um material base que faz parte do método do curso, isso é prerrogativa do curso. Agora, o professor, ele pode complementar aquele material? Pode, ele tem total liberdade para isso. O professor percebeu que determinada turma está com dificuldade em determinado ponto, ele pode fazer um material para isso? Pode. Determinada turma tem interesse em outro tópico, o professor pode levar? Pode. Tem total liberdade para isso, tá bom?
Certo. Então, focando um pouquinho na abordagem, isso aqui tudo vai ser explicado de forma bem resumida, tá? A gente está seguindo uma abordagem mais sociodiscursiva e comunicativa. O que é isso? O foco é sempre na comunicação. Quando a gente se comunica, a gente usa determinados recursos linguísticos que são pertinentes àquela situação comunicacional. Por exemplo, se eu estou conversando com uma amiga, eu vou usar um determinado tipo de linguagem. Se eu estou aqui conversando com vocês, que eu ainda não conheço pessoalmente, a nossa primeira conversa, eu vou usar outro tipo de linguagem. Então, isso tudo é levado em consideração quando a gente está... A gente não pensa nisso quando a gente está se comunicando, mas a gente, para se comunicar, a gente leva isso tudo em consideração. Então, é muito importante que isso também esteja presente na aula de língua. Né? Então, a gente usa o conceito de discurso, de gênero do discurso e de língua em uso. O que é isso? A gente se comunica em determinadas situações de determinadas formas e a gente escolhe itens gramaticais da língua de acordo com aquilo que a gente quer comunicar. Por exemplo, em português, se eu digo, fecha a porta, e eu digo, fecha a porta para mim, por favor, eu estou comunicando a mesma mensagem de formas diferentes. Por quê? Com uma pessoa eu posso ter um pouco mais de intimidade, com outra não, e isso tudo vai ser moldado, né, de acordo com as circunstâncias comunicativas que a gente tem. Então, só para ilustrar, o que é o gênero do discurso com o gênero textual? Por exemplos que a gente tem no dia a dia, e-mail é um tipo de gênero, mensagem que a gente manda por aplicativo WhatsApp, mensagem no Instagram, no direct, isso é um gênero. Filme, série, notícia, propaganda, palestra, reunião, isso tudo são gêneros. São coisas que a gente faz no dia a dia. Então, no semestre passado, nós observamos que os alunos ficaram bastante receosos com aquela pergunta que os professores inseriram no slide, né? Qual é o gênero? Não é para vocês ficarem preocupados, porque na prova isso não vai ser cobrado. Qual é esse gênero? Não é isso. O objetivo é que a gente saiba qual é a situação em que a gente está se comunicando para fazer as escolhas, tá bom? Então, as perguntas que são importantes, né? Quem escreve, e esse escreve aqui vocês podem ler como sinalizar, tá? Quem escreve ou sinaliza, para quem escreve ou sinaliza, qual é a mensagem, onde vai aparecer e qual é o gênero, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo prático. Isso aqui é um e-mail da coordenação para os intérpretes perguntando sobre a possibilidade de participação em reuniões do departamento. E aí eu pergunto para vocês, quem está escrevendo esse e-mail, que é a pergunta que está em vermelho? É a coordenação. Está ali, a coordenação Copete. Espera aí. Priscila, só um minutinho, gente. Não, volta. Volta, vamos um por um. Tá. Vamos voltar para o quem escreve. Isso. Aí, obrigada. Então, agora, para quem escreve, né? Está ali em azul, para os intérpretes. A próxima é onde? Não, desculpa, gente. A próxima é qual é a mensagem, qual é o objetivo? Qual é a mensagem, qual é o objetivo? As reuniões, a participação dos intérpretes nas reuniões. E onde vai estar escrito? No Gmail, nesse caso aqui. Qual o gênero textual? Qual o gênero textual? É o e-mail. Por que isso é importante? Porque, por exemplo, num e-mail eu começo com boa tarde, obrigada, termino com obrigada, aguardo confirmação. Isso tudo vai moldar como a gente vai escrever ou sinalizar a mensagem. É por isso que esses são conceitos importantes.
Então, quando o professor for pedir a produção textual de vocês, não é para vocês se preocuparem com nada disso. O professor ou a professora vai guiar, tá bom? O que é importante? Saber qual é o gênero, né? Para comunicar, para quem você está sinalizando, quem está sinalizando, qual é o objetivo e onde isso vai aparecer. Então, por exemplo, se eu digo assim, pessoal, a gente está começando um novo semestre e eu vou pedir para vocês gravarem uns vídeos para o Reels do Instagram, para a gente colocar nas televisões do INES, para os nossos alunos conhecerem vocês. Então, eu vou pedir para vocês fazerem um vídeo se apresentando, com nome e sinal. Isso aqui é um pedido de produção textual, que o texto é a sinalização também. Então, qual é o gênero? Reels. Quem está sinalizando? Cada um de vocês. Para quem? Para os alunos do INES. Qual é a mensagem? A apresentação, nome e sinal. E onde isso vai aparecer? Nas televisões do INES. Então, isso tudo é importante, porque se eu estou me apresentando para os alunos do INES, eu vou usar uma linguagem. Se eu estou me apresentando para a minha família, para pessoas da minha família que eu ainda não conheço, eu uso outra linguagem. Se eu estou me apresentando para o presidente da República, eu uso outra linguagem, tá? Então, por isso que esses conceitos são importantes. E aí, agora eu vou dar mais um pouquinho do passo a passo do método. A gente tem, como em qualquer aula de língua, o textual, que no nosso caso é o vídeo em Libras, o pré-textual e o pós-textual. Então, qual é o nosso passo a passo? No pré-textual, a gente começa com uma discussão, ou seja, a partir do momento que vocês entraram na sala de aula para a aula, tudo que o professor pergunta ou fala com vocês, ou sinaliza com vocês, faz parte já dessa discussão inicial. O professor está preparando vocês para entrar no assunto da aula. Às vezes parece que não, mas isso tudo já faz parte da aula, tá? Então, por exemplo, se for uma aula que vai ter meios de transporte, se o professor pergunta, e aí, como é que você vai para o trabalho todo dia? Ele já começou a aula, tá? Depois tem uma apresentação geral do texto, do vídeo, que vai ter uma pergunta específica para direcionar vocês. Por quê? Porque quando a gente está aprendendo uma nova língua, se a gente pega um texto ou vai ver um vídeo em Libras, a gente fica com muito receio, querendo saber todos os sinais, todas as palavras, e isso é muito difícil, é desafiador. Então, qual é o objetivo dessa apresentação geral do texto? Fazer uma pergunta para direcionar a atenção para aquela pergunta. E a ideia é ir compreendendo aos poucos. Então, por exemplo, pode ser assim, a gente vai ver um vídeo em que a mulher vai falar sobre o trabalho dela. Eu gostaria que vocês prestassem atenção e me respondessem como ela vai para o trabalho todos os dias. E aí vocês têm que olhar e dizer, olha, é de ônibus, é de trem, é de metrô, enfim. Aí vocês focam numa informação daquele texto. Depois disso, e aí é parte da metodologia do professor, essa ordem pode ser alterada, não tem problema algum, vem a apresentação de vocabulário que é interessante para a compreensão daquele vídeo. Vocabulário novo, isso se chama antecipação de vocabulário. Depois vem uma apresentação específica do texto, que são perguntas mais específicas, mais direcionadas para a compreensão daquele texto. Depois vem a leitura, que são perguntas ainda mais específicas, é uma parte mais densa, mais profunda em relação ao tipo de pergunta que está sendo feita. Depois, interpretação. A ideia é, vocês já viram tudo, já tiveram a compreensão global daquele vídeo, aí o professor vai fazer outras perguntas de interpretação, e a ideia é que vocês não precisem mais voltar ao vídeo nesse momento para responder essas perguntas. A ideia é que aqui já não haja mais dúvidas. E aí vem uma parte que a gente chama de análise e reflexão sobre a língua e linguagem, que é a parte de sistematização da gramática, do gênero, que é sempre conectada à comunicação.
Então, vem a análise do gênero textual, que é uma chamada de atenção para as características próprias daquele gênero. Isso é importante, chamada de atenção. Não é uma explicação profunda, isso não vai ser cobrado em prova, isso não vai valer nota, isso é só uma chamada de atenção. Olha, gente, isso aqui é o quê? É um Reels do Instagram. Ah, então tem uma linguagem mais informal. Ah, isso aqui é uma palestra, então é uma linguagem mais formal. É isso. Depois vem um ponto da gramática, da Libras, né, que o professor vai explicar, vai fazer exercícios contextualizados, exercícios estruturais, sim, sem problema algum, mas sempre contextualizados. E, ao final, que é aquela produção do final do semestre, vem a produção textual, que é a tarefa, né? Sempre com a ideia de qual é o gênero, para quem está sinalizando, para quem, qual é a mensagem, qual é o objetivo e onde isso vai ser disponibilizado. Às vezes nem é de verdade, porque a pessoa às vezes não quer. Por exemplo, não quero que a minha imagem seja disponibilizada na televisão do INES. Não vai, são situações que a gente cria para simular aquela situação de comunicação, tá bom? Então, nesse momento agora, a gente vai passar para a parte das turmas, mas antes disso, eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida em relação ao método ou a parte burocrática mesmo de secretaria. Vocês podem ir fazendo, e aí a gente vai tentar se organizar aqui com a língua de sinais para poder, e a fala, né, para a gente tentar responder. Tem algumas pessoas com mãos levantadas aqui, eu só não sei quem levantou primeiro. Tem aqui Ana Marta Santos de Sá. Ana Marta? Não? Olá, bom dia. Boa tarde, quer dizer. Bom dia. Bom dia. Só um minutinho, Perdão, só um minutinho. Peraí, só um minutinho, Ana Marta. Ok. Pode? Priscila. Gente, vocês estão ouvindo? Ou não? Não sei. Sim, ela tá fazendo a gravação, aí na hora que a gente fala, a gravação para. Então, acho que é alguma coisa técnica lá que eles estão fazendo para poder você falar e permanecer gravando, entendeu? Porque me perdoa, eu acabei sinalizando errado, não tenho dúvida não. Mas tudo bem, deixa ela entrar. Obrigada, gente. Imagina. Ana Marta, já que você não tem dúvida, tira a marcação da mãozinha. Então, agora eu fiquei na dúvida, porque aí ela pode me chamar de novo.
E aí, só me explica mais ou menos como eu já apertei 2 vezes na mãozinha, ela não saiu. Não Aperta sei uma se sou eu vez que só. tiro. Tá. Mas se ela me chamar, eu falo, tá bom? Mas obrigada. Foi a Daça? Isso. Ah, pronto. Obrigada, querida. E bom curso.